Após a prece, nós daremos início ao estudo de hoje. Só lembrando que nós temos aqui na entrada alguns exemplares do Evangelho. Quem tiver interesse em nos acompanhar na leitura. Faremos a leitura hoje do item 10, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Os itens 11, 12 e 13. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Item 11. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículos 1, 2. Item 12. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João, capítulos 8, versículos de 3 a 11. Item 13, abre aspas. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, fecha aspas, disse Jesus. Esta máxima nos faz de da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio, abre aspas, não julgueis, se não quiserdes ser julgados, fecha aspas, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repreensão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo de dar o bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus.
E conosco aqui hoje, para nos auxiliar e também facilitar na reflexão do nosso estudo, nosso querido Sérgio Bebiano. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos. Nossa, os desencarnados me responderam maravilhosamente, porque eu cumprimentei os desencarnados, sabe, meus queridos? Agora eu gostaria muitíssimo de cumprimentar os encarnados que aqui se encontram. Meus queridos amigos encarnados. Boa noite, pessoal. Eu pensei que estava falando só para desencarnado aqui, né? Brincadeira, meus queridos, gracinha. Brincadeira, é um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, de amor, de caridade, nessa casa de luz. Principalmente nesse dia especial. Todos os dias são especiais, né, meus queridos? Principalmente nessa casa. Mas hoje é um dia que, se você falar assim, qual é o dia que você mais gosta no Dia dos Tarefas? Não é difícil de falar. Mas aí a pessoa insiste. Me fala um dia que você mais gosta, quarta-feira. Porque esse dia, meus queridos, para mim, eu falo por mim, né? Ele tem um sentido muito especial. Né? Estudar o Evangelho de Jesus por si só já é maravilhoso. Já é maravilhoso, porque nele tem tudo. Esse livro, meus queridos, eu falo para vocês e quero também aproveitar a oportunidade, porque da última vez eu esqueci de cumprimentar os nossos amigos internautas no início, né? Falta de educação, né? Então, meus queridos amigos internautas que nos assistem agora pelo YouTube, nosso agradecimento por estar sempre nos acompanhando aqui. É um prazer ter você sempre aqui no nosso canal. E quero dizer para todos vocês que estão aqui presentes e vocês que estão nos assistindo, este livro, meus queridos, esse livro mudou a minha vida. Eu posso dizer para vocês que eu, Sérgio Bebiano, sou o Sérgio Bebiano antes do livro e o Sérgio Bebiano depois desse livro. Porque nesse livro aqui tem tudo o que a gente precisa. Este é o nosso norte, é a nossa bússola. Tudo que nós precisamos de saber para mudar a nossa vida, para melhor, obviamente, né? Para progredir espiritualmente, está neste livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisava de mais nada, só este. Dificuldade é de seguir, com certeza. Mas nos esforçando, a gente vai aos poucos, a gente vai fazendo a nossa reforma íntima. Sem martírio, como nos ensina a irmã Cidufo no livro que se chama dessa forma, reforma íntima sem martírio. Aos pouquinhos a gente vai se transformando e a gente vai seguindo aqui esse roteiro seguro que é o Evangelho. E por que esse dia é tão importante para mim também? Não só por causa do estudo do Evangelho, mas esse Evangelho, meus queridos, eu falei aqui na semana passada, no nosso estudo do Evangelho aqui, tem muitas pessoas aqui que talvez não saibam, mas tudo que vocês estão vendo nesta casa aqui, toda essa infraestrutura, toda essa construção maravilhosa, tudo nasceu na cozinha da casa da mamãe, na cozinha da casa do papai. Eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos, fazendo o estudo do Evangelho no lar, que é uma bênção, seguindo a orientação lá da Fraternidade Espírita Irmão Gracos de Belo Horizonte. Era só nossa família. Eu não trabalhava, né, aqui voluntariamente no Movimento Espírito Divino. Eu não conhecia ninguém do Movimento Espírito Divino. Eu tinha alguns clientes lá em Belo Horizonte, então eu tinha que ir sempre para lá. E conhecia a doutrina espírita lá em Belo Horizonte, na Fraternidade de Irmão Gracos. E seguindo lá, comecei a frequentar a casa lá, seguindo a orientação que eu tinha que fazer, eu implantar o Evangelho no lar. Eu nem sabia o que era isso, né? E na casa dos meus pais era um inferno. Né? Meu pai bebia, era uma loucura, né? Era depressiva, aquela confusão danada. Como a maioria das pessoas sempre passam as dificuldades, né? Os desafios que a gente chama aqui agora, que na época eu chamava de dificuldade, chamava de problema, mas que fui entender depois, com a doutrina espírita, que são desafios que temos que superar. E após a implantação do Evangelho no lar, meus queridos, nossa, as casas dos meus pais, que era um inferno, virou um céu, virou uma bênção. Né, uma paz. E depois eu fui aprimorando mais o conhecimento, fui conhecendo mais a doutrina, aí comecei a participar do movimento espírita aqui de Divinópolis, e aí fui ficando conhecido, comecei a fazer palestra e tudo mais, e as pessoas, você está fazendo evangelho na casa do seu pai? Tô, posso ir lá? Uai, pode. E começaram a chegar pessoas, e aí começou a chegar mais gente, aí foi na cozinha, era na cozinha da casa da mamãe, aí ficou pequeno, passamos para a sala, chegou mais gente, ficou pequena, aí sala, copa, cozinha, ficou pequena, aí eu construí um sobradinho. Meu pai chegou para mim e disse, Sérgio, não cabe gente aqui não, mas não fazer.
povo está tudo em pé. Eu falei, pai, como é que eu vou fazer? Eu vou falar para o povo ir embora? E era só o evangelho, como nós estamos fazendo aqui, pessoal. O estudo do evangelho. E aí construí um sobradinho. Falei, aqui agora vai dar muita gente, né? Construí um banheirinho, uma bibliotecazinha. E foi chegando mais gente, aí não cabia mais nada. Aí resolvi construir um centro espírita, que é esse que vocês estão vendo aqui. Começou então na cozinha da casa da mamãe e nasceu esse centro espírita aqui, olha para você ver. Há 13 anos atrás que foi inaugurado. E o estudo do evangelho há 25 anos atrás. No ano de 2000 eu comecei o evangelho no lar, na casa da mamãe, né, que hoje está no plano espiritual. Então, por isso que eu falei para vocês que tem um significado muito grande para mim. E volto a afirmar para vocês, não a dizer apenas, mas a afirmar. Quem não faz o evangelho no lar, meus queridos, faça. Tanto para vocês aqui, como para os nossos amigos internautas. A bênção que é, a proteção que é no ambiente doméstico, não estou de doido. É como você coloca uma cerca elétrica na sua casa para te proteger aí dos assaltantes. Você coloca uma cerca magnética na sua casa, impedindo a aproximação de entidades menos felizes. A proteção é uma coisa maravilhosa, é fantástico, né? Falo para vocês com muita propriedade. Bom, meus queridos, mas esse texto que foi colocado hoje, né, é simplesmente fantástico. Nos dispensaria maiores comentários, né? Só essa frase inicial aqui, né? Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Quando eu li essa primeira lição na primeira vez, eu fiquei refletindo muito sobre isso. E como que a gente gosta de julgar, não é? Quem aqui, eu vou falar não como Jesus falou, que atire a primeira pedra quem não tem pecado. Não. Quem aqui que pode afirmar assim, eu nunca julguei uma pessoa? Né? Olha só, por menor que seja. A pessoa vai lá, seja um parente, não é? Seja um amigo, seja um vizinho, um colega, uma pessoa que você nunca viu. Né? A gente sempre pensa, mesmo que você não fale, mas a gente já pensou. Se não uma, muitas vezes. Né? No mínimo. E eu falo por mim, nossa, esse negócio de apontar dedo, ô trem da lá de bom só. Não é assim, a gente só aponta. Eu sei fazer errado, eu sei que está errado. Mas esquece que tem 3 apontados. Nós falamos isso quarta-feira passada. Você está apontando o dedo aqui, tem 3 apontando para você. 4, na verdade. Está assim, tem 4 aqui para você. Aqui, ó. Essa é a verdade. Mas a gente vê os defeitos. A gente falou na semana passada de ver, né, o argueiro, né, a trave no olho. Olha só. A gente vê o defeito do outro e não vê o seu defeito. Então, quando a pessoa erra, a primeira coisa que a gente faz é julgar. Você não podia ver isso não, só. E não só fala para a pessoa, às vezes fala para todo mundo. Você sabe, fulano é o tal da fofoca, da maledicência, né? Aqui fala que tem 2 formas de julgar. Isso não quer dizer que a gente não deva chamar a atenção da pessoa quando ela erra, não. Um filho, por exemplo, é obrigação dos pais, é responsabilidade dos pais, está no evangelho aqui, de dar a educação para os nossos filhos, aqueles que estão como nossos filhos, porque não são nossos filhos, estão, nós somos tutores, estamos tutores daquele espírito que Deus nos confiou. Então, quando a gente vai ver lá no evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo honrai vosso pai e honrai a vossa mãe, tem lá olha a palavra, obrigação dos pais de dar a educação moral ali para os nossos filhos. Se eles vão ou não vão seguir, é outra história. Né? A gente vê os filhos que você, às vezes, o espírito que reencarna no seio daquela família é tão renitente, tão complicado, e os pais tentam com muito amor, tentam com brandura, mas tentam com firmeza e tal, e não conseguem. Mas fizeram de tudo que foi possível para colocar aquele espírito, aquela alma, né, encarnada na sua família, como seu filho, para colocar na linha. E às vezes não dá certo, envereda para os crimes, mas o pai e a mãe têm a consciência tranquila de que fez tudo o que podia ser feito. Aí a responsabilidade é do filho. Né? Mas quando os pais são relapsos,
esse é problema dela. Não, aí é a responsabilidade dos pais. Então os pais têm que sim ter ali a conduta certa, né? A firmeza com brandura, a educação com amor. Olha só, como eu falei até na semana passada, não é bater não. Tem de pai bate, né? Dá sola, vou te botar na linha. Não, isso aí foi no nosso passado. Meu pai me contava, né, que ele apanhava todo dia. Nossa, todo dia eu levava uma surra da minha mãe e do meu pai. Aí eu falei, mas eu não fiz nada hoje, não fez, mas vai fazer. Se não fez, vai ficar de crédito. Era assim que era a educação antigamente. Aí tem uma palestra, meus queridos, que eu quero sugerir para vocês que estão aqui, para os nossos amigos internautas, uma palestra da minha autoria, depois entra aí no YouTube aí, chama-se Conflitos de Gerações. Eu falo lá do relacionamento entre pais e filhos, de como que a gente foi criado, como que nossos pais foram criados, como que os nossos pais nos criaram, como que nós estamos criando os nossos filhos hoje, como que os nossos filhos vão criar os filhos deles. É tudo diferente, é um processo. Na nossa época, pelo menos na minha, não existia esse negócio de internet, né? Celular, não, ficar na rua, que é a confusão danada. Hoje o menino já sai da barriga da mãe, já sai plugado, né? Hashtag cheguei, e aí, tá tudo aí, já tá tudo ligado, essa é a verdade, né? Menino hoje de 5 anos, dá show na mãe, na internet. Não, mas não é assim, não, você entra aqui, entra nesse aqui, entra no aplicativo, não sei o quê, e ensina como é que faz tudo. Os espíritos estão evoluindo nesse processo, né? Mas aí cabe aos pais também dar a educação ali, né, moral, não só a educação ali da escola, né, educacional ali, do conhecimento, mas a educação moral principalmente, que é a maior, que é a mais importante, vamos chamar assim. Né? E é através do exemplo, meus queridos. Quando Jesus coloca dessa forma aqui, tá certo? E aí eu me lembro de uma passagem de Confúcio. Confúcio fala assim: as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Olha só. As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Então não é só falar, não. É fazer também. Porque os filhos hoje observam os pais. Fica olhando, né? Ué. E aí você fala uma coisa, mas faz outra. Como é que fica? Há um tempo atrás estava eu no supermercado, fazendo as minhas comprinhas básicas lá, né? Aí tinha um pai com uma criança. E o pai estava fazendo as compras dele lá, com o carrinho e tal, e estava com uma cerveja na mão, que ele havia pego lá no supermercado. Abriu e estava bebendo. Obviamente ele ia passar no caixa e pagar, é claro, tá certo, né? Mas a gente sabe que a gente não deve consumir nada dentro do supermercado. Mas ele estava lá bebendo. E aí o filho, e eu estava lá, né? Olhei lá, cada um na sua, né? O filho vai e pega um pacotinho de biscoito na prateleira e abre. E começa a comer. O pai deu-lhe um safanão. Você não pode comer nada nesse supermercado, não. Aí o menino olhou para ele. Mas o senhor está bebendo. O pai olhou, mas eu posso. Assim, olha, eu fingindo, céu. Eu sou espírita, eu não posso falar nada, vou ficar na minha, porque a vontade que... Nossa Senhora, não julguei isso para não ser julgado. A vontade era de falar até ali. Mas fiquei lá caladinho no meu canto, não vou, né, com essa confusão aqui não. Mas eu pensei um monte de coisa na hora. Qual é a imagem que esse pai passou para o filho ali? Então quer dizer que a hora que eu crescer, que eu ficar adulto, eu posso tudo, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Criança não pode, mas adulto pode. Por que o pai podia e a criança não podia? E assim às vezes somos nós. Chega o pai para o filho, você não pode fumar não, você fuma. Você não pode beber não, você bebe. Né? Você não pode fazer isso não, mas você faz. As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Então temos que tomar cuidado com o que a gente fala, tomar cuidado com o que a gente faz, porque os nossos filhos hoje são crianças, né, que as bobinhas, igualzinho era eu, igualzinho era nós aqui, os mais velhos aí, ó, antigamente não, os meninos hoje são muito mais espertos, estão atentos, estão ligados. Então a gente tem que ficar ligado com o exemplo que a gente passa para eles. Como o texto nos ensina, aqui, não é. Nós temos 2 tipos de julgamento, né? Aquele que nós apontamos e criticamos a pessoa, baixando ali a pessoa até
né, para baixo do zero ali, colocando a pessoa ali. A pessoa já está lá e se xingue, fala para todo mundo, fala dos defeitos daquela pessoa, para todo mundo. Como Jesus nos deu exemplo. Jesus, gente, nossa Senhora, esse caboclo ele é forte, sério, né? Olha você vê, ele chegava e pregava o amor. E falava para todo mundo, não devemos julgar, devemos perdoar a todos. Olha a pregação de Jesus. Aí vem os fariseus e falam assim, armaram para ele. Foi a armação. Aí pegaram a mulher adulta. Porque naquela época, a mulher que era pegada em adultério, ela era escoteada, né? Era ali, né? Tinha que pagar pelo erro que ela fez. Aí colocou lá e todo mundo tinha que ser apedrejada. Olha só. A mulher adulta era apedrejada até a morte. Olha que coisa de louco. Né? Aí eles levaram ela para assim, agora vamos ver o que o mestre fala, né? Ele não fala que tem que perdoar, mas se ele fala que veio perdoar, ele também falou que não veio derrogar as leis. Eu vim para cumprir as leis. Então tá, veio para cumprir as leis. E aí qualquer coisa que Jesus falasse, eles iam falar, não, mas você está indo contra o que você mesmo fala. O objetivo era acabar com a moral de Jesus. Mas Jesus já sabia o pensamento de todo mundo que estava ali. Enquanto ele estava lá descendo a lenha, Jesus estava escrevendo na areia lá. Imagina a cena. Aí de repente ele fala, e aí Jesus, o que você tem a falar? Jesus simplesmente fala uma pequena frase. Olha para toda a multidão, que estava todo mundo com uma pedra na mão, que atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Ixi, e aqui? Começou a sair primeiro os mais velhos, os mais pecadores, né? Jogou nas pedrinhas no chão e vazou. Depois mais novo, foi todo mundo embora. Aí, cadê a povo que estava aqui para te pegar? Não, foi todo mundo embora. Porque todo mundo pecador. Aí eu volto àquela primeira pergunta que eu fiz aqui. Quem aqui que nunca julgou? Que levante a mão. Quem nunca pensou no julgamento de uma pessoa? Nós sempre estamos julgando as pessoas. Não devia ter feito isso, né? Absurdo aquilo lá. Às vezes até de uma forma até inconsciente, nem por maldade não. Então a gente tem que começar a colocar em prática, meus queridos, a máxima de Jesus. Orai e vigiai. Orai. Todo mundo aqui já sabe. Orar, vamos orar. Mas e vigiai? Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos. Vigiai as nossas ações, as nossas atitudes. O que estamos fazendo durante o nosso dia a dia, com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com a sociedade em geral. Vamos ser mais gentis com as pessoas. É o que está faltando no nosso planeta. Gentileza. A gente vê um monte de guerra, uma confusão. Nossa Senhora. Não só as guerras, né? De matança que nós estamos vendo aí, mas guerras dentro da própria família. Às vezes por pequeninas coisas tão insignificantes, nós transformamos o nosso lar numa verdadeira batalha, numa verdadeira guerra. Aí você vê parentes não conversando com os outros, vê irmão que não conversa com o irmão, vê pai que não conversa com o filho, vê filho que não conversa, e vai por aí afora. Não é? Por causa de uma palavra maldita. Olha só. A palavra maldita, meus queridos, é como uma pedra que você atira numa vidraça ali, ó. Aí você joga, não devia ter jogado, mas vai quebrar. Aí você tem que consertar a vidraça. Mas nem sempre o conserto fica bom. Por quê? Porque nós temos dificuldades de perdoar. Quando você fala uma coisa para a pessoa que a magoa, e a pessoa depois, mesmo que você venha pedir perdão, a pessoa tem dificuldade de perdoar. E a gente também tem dificuldade de pedir perdão. Essa é a verdade, não é? Você fala uma coisa na hora da raiva, porque tudo que a gente fala na hora que a gente está nervoso, na hora que a gente está nervosa, nós nos arrependemos depois, normalmente. Por isso que a gente tem que ir no orar e vigiar, a gente tem que pensar antes de falar. Está nervoso, está nervosa? Não. Para.
pensa. No WhatsApp, você recebe a mensagem, já vai digitando ali rápido. Não! Deixa ela, não, vai lá, toma uma aguinha, dá uma voltinha. Depois você pega de novo, lê de novo. Respira. Aí você responde. Porque depois que você mandou, aí você vai lá apagar, né? Nossa, não devia ter mandado. Mas a pessoa já leu. Pronto. Aí já está, a porcariada já está feita. Né? Aí complicou o meio de campo. E aí você vai querer se desculpar, aí é complicado. Ou às vezes também a gente nem se desculpa mais. Também. Porque a gente começa a arrumar um monte de desculpa para nós mesmos, né? Também falei mesmo. Falei porque mereceu. Né? Falei porque também precisava de escutar. Né? E aí a gente começa a arrumar um monte de desculpa para nós mesmos. E não é assim que funciona. Então vamos contar até 10. Vamos contar até 100. Até 1000, se necessário for. Né? Vamos refletir, porque depois que você estiver mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, mais serena, aí você fala, você responde no WhatsApp, você manda um e-mail, você faz mensagem, enfim. Mas você vai estar mais tranquilo. Aí você vai estar mais racional. Porque como eu disse, normalmente quando a gente fala na hora da raiva, né? Na hora que você está nervoso, nervosa, a gente fala que a gente não deveria. E a gente tem que ser mais gentil. Como nos ensina o grande e saudoso Chico, aquela gracinha de pessoa. Se estiver nervoso, estiver nervosa, toma a água da paz. Você lembra? Sabe qual que é a água da paz? Quem sabe o que é a água da paz? Sabe? A água da paz funciona só com água frutificada. Não funciona com outra água. Você tem água frutificada na sua casa lá, ó. Aí você faz assim, ó. Você está nervoso, nervosa, né? Irritada. Aí você faz assim, sabe? Aí você pega a água da paz. É só não engolir. Boca cheia não fala bobagem. Essa é a água da paz. Vai lá no filme Nosso Lar, você vai ver lá. Né? Enche a boca, dá que aí não fala nada. Aí você fica com a boca cheia d'água. O dia inteiro, se for preciso. Aí a hora que você engolir, agora estou calmo. Aí vai sair da sua boca palavras doces, amenas. E é isso que a gente tem que fazer, meus queridos. Tem uma frase, eu amo essa frase. E eu tento, me esforço, né? Tenho muitos defeitos ainda, muitos. Nossa Senhora, ainda tenho defeito demais. Mas eu tenho melhorado bastante. Como eu disse, eu sou o Sérgio Bebiano antes do Evangelho e sou o Sérgio Bebiano depois do Evangelho. E cada dia eu tento colocar uma coisinha a mais em prática na minha vida desse livro maravilhoso. Essa é a verdade. E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, cuide para que suas palavras sejam melhores do que o seu silêncio. Olha só. Cuide para que suas palavras sejam melhores do que o seu silêncio. Se você não tiver uma coisa boa para falar, se não for uma coisa edificante, uma coisa que vai trazer paz, alegria, incentivo para a pessoa, cala a boca, fecha o bico. Melhor não falar nada. Cala a boca. Aí você fala, não fala nada, não. Melhor não falar nada. Porque quando sair da sua boca, que as palavras saiam do seu coração. As palavras têm que ser edificantes, têm que elevar as pessoas, não é para baixar as pessoas, não. Como eu disse, não significa que nós temos que passar a mão na cabeça das pessoas. Quando errar, a pessoa estiver errada, chame-a no privado, no particular, e fale assim, deixa eu te falar, eu gostaria de sugerir uma coisa para você, aquilo que você fez, aquilo que você falou, não ficou bom. Gostaria de sugerir, entendeu? Com amor, chame a atenção, não seja omisso nem omissa. Converse. Não vou falar nada também não. Né? Não, mas está errado. Aqui nessa casa nós temos uma quantidade enorme, são centenas de trabalhadores voluntários aqui nessa casa. E às vezes acontecem erros, é claro, é normal. Muita gente. Então a gente chama a pessoa, olha, você fez isso não foi legal, então vamos fazer assim, vamos ajustar e tal. Né? Não é descer a lenha na pessoa, você não tem base, você não, calma. Aí, ó, julgando, não. Conversa.
de forma amena, de forma tranquila, de forma racional, principalmente de forma amorosa. É como chamar a atenção de um filho que errou. Imagina, o filho errou, você vai chegar lá e vai descer a lenha nele? Não, bater, não é descontar raiva no filho. Jamais, é educar com amor, é chamar a atenção com carinho. É assim que a gente tem que fazer, é a obrigação nossa. E não é só com os filhos, é com os pais, é com os irmãos, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os voluntários, enfim, com todo mundo. Gentileza. Gentileza gera gentileza. Olha só. Eu estava vindo agora para o centro, né? E eu aprendi isso com o passar dos anos. Eu não era assim, não. Gente, imagina um cara que era chato. Eu sou chato ainda, mas não como era antes, né? Telinha, cri-cri. Você estava num semáforo, por exemplo, aí o sinal estava lá aberto, fechado, né? A hora que o sinal abria, que você ia engatar a marcha para sair, o carro de trás buzinava. Pra que buzinou para mim? É o fim do mundo. Botava a mão para cima, passa por cima. Era assim. Passa por cima agora, tá com pressa? Aí que eu enfezava mesmo. Aí eu parava, então tá. Aí o sinal abria, fechava, e eu estava lá, desligava o carro. Vamos ver. Eu era implicante. Olha você vê que burrinho. Gente, eu fazia isso com vergonha, mas ao mesmo tempo eu falo com alegria, porque hoje eu não sou assim mais. Eu era assim. Eu descontava a raiva nos outros. Aí fez raiva em mim, agora você vai pagar. Tá com pressa? Passa por cima, era assim. Hoje não. Eu fui mudando a minha forma de agir. Fui mudando a minha forma de tratar as pessoas. E como a frase fala, gentileza gera gentileza. Então hoje eu tá lá na faixa, eu paro, pode passar, pedestre. Hoje eu estava vindo, como eu disse, estava vindo para o centro, né? Uma pessoa chegou na faixa, foi atravessar, eu parei, liguei o pisca-alerta. Aí a pessoa de trás, buzinou, eu, pode passar, dona. Aí passou. Aí eu fui, arranquei, encostei um pouquinho para a pessoa passar. Sabe o que eu fiz? Uma prece, olha para você ver. Antigamente eu xingava. Hoje eu, vai com Deus, meu filho, às vezes ele está com pressa, né, tadinho, deve estar com algum problema. Ô Senhor, tenha piedade da misericórdia do nosso irmão, ajuda ele. Que esses irmãozinhos que estiver acompanhando ele, que eles podem vir para cá, porque eu estou indo lá para o centro, aí eles trazem eles para cá. É assim que já funciona agora. Olha só. Né? Então, são pequenos detalhes na nossa vida, do dia a dia, que nós podemos mudar o mundo. Olha só. Mas Sérgio, mas dar uma passada. Pequenos gestos de carinho, com pessoas que você nem viu. Um sorriso. Você está lá, o caboclo está saindo da garagem, ninguém deixa o caboclo passar, ele está lá numa dificuldade. Quantas vezes eu paro, o caboclo está saindo da garagem, ele olha para você, ele faz até assim, obrigado, mas eu te pague, porque ninguém para. O que é alguns segundos ali que você vai parar para deixar a pessoa passar? Não te custa nada. Aí a pessoa fica julgando, lá, navalha, não sei o quê. Calma, deixa xingar, tadinho. Eu era assim. Aí o caboclo sai, te manda ali vibrações de amor, de carinho, de gratidão, e vai embora, você ajuda. Aí você começa a transformar. Um de cada vez, devagarinho. É assim que funciona, meu querido. Então vamos refletir. Infelizmente nosso tempo é muito curto, né? Mas nós podemos mudar, sim, a nossa vida, mudar a humanidade. Como? Nós somos 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, mas olha só, você já pensou? Se desses 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, cada um, todo dia de manhã cedo, chegar para o vizinho, bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus te abençoe, vai com Deus. Olha só, olha como é que você... Mas aí a gente entra dentro do carro, eu estou atrasando, trabalhando, cara fechada, energia ruim. Com isso você baixa as suas vibrações, sintonizando com irmãozinhos menos felizes. Porque tudo é sintonia, meus queridos, é como um rádio. Quero escutar a música lá de Belo Horizonte, quero escutar a música divinal. Não. Então, quando nós elevamos os nossos pensamentos, nós sintonizamos com os nossos bons amigos espirituais. Quando nós baixamos a nossa guarda, ali as nossas vibrações, nós sintonizamos com esses irmãozinhos menos felizes, permitindo uma aproximação maior. Se a coisa estava ruim, fica pior. Então não é eles que vão pegar, é gente que baixa. Então vamos levantar de manhã cedo, já vamos agradecer
por mais um dia de vida, por mais um dia de aprendizado. Quem aqui agradeceu pelo lar de hoje? Quem agradeceu pelo café da manhã, pelo almoço? Lembraram disso? Tem gente que não tem o que comer. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque essas famílias que vão ser inclusive assistidas agora sábado que vem aqui em busca do alimento, da cesta básica, comem graças à boa vontade de vocês que doam esses alimentos. Contam com isso ali. Nossa, chega em casa lá, olha lá na geladeira, né? Tem nada de gostoso hoje, não é? A gente nem agradece. Já agradeceram pela cama hoje? Pelo banho? Pelo jantar que vão ter hoje, a hora que chegar em casa? Vamos começar a agradecer mais, a pedir menos, reclamar menos ou reclamar nada, que é melhor ainda. Eu quero aproveitar para finalizar a nossa fala aqui, para sugerir também mais uma palestra da minha autoria. Está aí no YouTube. Depois assiste, chama-se Agradecimento. Assistam essa palestra. Acredito que vão gostar. Eu gosto muito dela. De vez em quando, eu assisto ela. Olha, você vê. Eu vou lá assisto minha palestra. É isso mesmo. Né? Olha, porque o aprendizado é nosso também, é do palestrante também. Chama Agradecimento. Assistam essa palestra que eu acredito que vocês vão gostar. Né? Nosso tempo, infelizmente, já se esgotou, meus queridos. Né? Mas a lição de hoje nos leva a grandes e profundas reflexões. Vamos refletir sobre os nossos julgamentos. Vamos parar de julgar as pessoas. Né? Julgar menos e, se possível, não julgar nada. Porque esse é o objetivo da nossa reencarnação, aprender cada dia. Então, vamos parar de julgar. Vamos agradecer mais. Vamos orientar. Não julgar, orientar. Auxiliar, instruir. Nós que já temos um pouquinho mais de conhecimento que muitos irmãos nossos, né, não só de outras denominações religiosas, mas que as pessoas não têm conhecimento nenhum, nós já sabemos como é que funcionam as coisas no plano espiritual. Nós já sabemos a questão da reencarnação, não é? Então vamos aproveitar esse conhecimento que nós temos e vamos ajudar mais as pessoas. Vamos instruir com amor e com carinho e tomar muito cuidado com a nossa fala, com a nossa língua, com os nossos pensamentos. Agradecer mais, reclamar menos e, se possível, não reclamar nada. Tá certo? Nosso tempo já se esgotou e eu quero agradecer mais uma vez o carinho de cada um de vocês, nossos amigos internautas, desejar aí um retorno aos seus lares e que Jesus, meus queridos, possa abençoar a cada um de nós hoje e sempre. Um grande abraço e muita paz.